legalização de diploma de médicos conseguido no exterior sempre foi um assunto muito polêmico e ficou determinado que suas universidades públicas poderiam fazer a revalidação desse diploma. Mas depois houve algumas alterações e com isso a classe médica ficou meio temerosa de que as universidades particulares também pudessem fazer esse tipo de processo de legalização. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi o presidente da Associação Médica do Maranhão, Mauro César de Oliveira. Bom dia, doutor Mauro. Bom dia, Elda. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui participando do seu café da manhã com essa entrevista. Obrigado. Ok. Eu que agradeço a sua presença aqui de manhã cedo para falar de um assunto sobre isso. Esse assunto é sempre muito polêmico, né? Verdade. Quando fala de revalida, que é o nome oficial, né? Esse revalida, ele é para todo diploma que é conseguido no exterior. Todo mundo que chega aqui com diploma do exterior, só para a gente começar, ele tem que passar por esse processo de revalidação, seria uma legalização dele, é isso? Exatamente. Isso não é uma exclusividade do Brasil. Todos os países, quando um profissional que faz uma faculdade no exterior e vai exercer uma profissão naquele país, ele exige que esse profissional comprove a sua capacidade técnica. É uma coisa perfeitamente natural e compreensível. No Brasil, isso só foi, digamos assim, deixado de lado no programa Mais Médicos, sem nenhuma explicação, quando se permitiu que os médicos cubanos exercessem a profissão sem que passassem por uma prova de revalidação. Então, o que nós queremos, na verdade, não se trata de uma reserva de mercado, pelo contrário, nós somos muito favoráveis que todos os brasileiros que fazem faculdade no exterior ou qualquer médico estrangeiro possa exercer a profissão no Brasil, desde que comprove a sua habilidade, a sua capacidade técnica, sendo avaliado pelas universidades públicas, como sempre ocorreu. Ok, como se adaptasse às regras daqui. Estudaram lá fora, ótimo, tudo bem, mas tem que se adequar às normas brasileiras para poder exercer a profissão dentro do país, não é isso? Essa possibilidade que teve agora de mudança na obtenção desse revalida, que seria permitido também a faculdades particulares, né? Fazer, não era uma boa ideia? Bom, o que acontece? Segundo a legislação brasileira, quem faz o revalida são as universidades públicas. Dentro das próprias universidades públicas, existe uma dificuldade do Ministério da Educação de fiscalizar todo um processo. Quando se estende isso para muitas instituições, a dificuldade de fiscalização ela se torna ainda maior. Claro que não se questiona de forma nenhuma a capacidade, a lisura e a competência das universidades particulares. No entanto, foram descobertas, inclusive por investigações da Polícia Federal, e que foi motivo de matéria amplamente divulgada na imprensa no início do ano, algumas questões fraudulentas envolvendo algumas entidades particulares que estavam facilitando o acesso de profissionais no exterior. Que nós podemos, nas próximas perguntas, discorrer mais ou menos como que ocorria esse processo. Entendi. Quer dizer, se já é difícil fazer um controle desse revalida com as universidades públicas, colocando mais gente dentro desse processo, fica mais difícil ainda. Mas esse sistema de fraude, ele foi confirmado? Sim, inclusive é alvo de uma investigação da Polícia Federal. O que ocorre é o seguinte, pela legislação, somente as universidades públicas podem fazer isso. No entanto, algumas universidades federais, entre elas, por exemplo, a Universidade de Mato Grosso, ela colocava algumas normas em que ela transferia para algumas entidades particulares, faculdades particulares, essa responsabilidade. E essas particulares que foram investigadas quarteirizavam esse acompanhamento. Ocorre que existe um processo em que, quando a pessoa faz a prova e ele não é aprovado, ele pode fazer um modelo de complementação de estudos, que varia de 12 a 18 meses, para que, com essa complementação, ele possa comprovar de que realmente está apto. Essa complementação, na verdade, não era uma coisa em que a pessoa fazia um curso e era avaliado. Eles eram colocados em postos de saúde de prefeituras, muitas vezes nem no estado onde ficava a universidade, e trabalhando sem CRM para algumas prefeituras, depois de um certo tempo, eles eram considerados aptos, sem nenhum acompanhamento, sem nenhuma preceptoria, sem nenhuma avaliação
correta. Eram colocados no mercado de trabalho. Exatamente, tipo, como se estivesse serviço. fazendo um estágio, digamos. Isso. Isso não era feito na universidade pública, mas numa terceirizada e que passava para outra órgão público, para a prefeitura, por exemplo, fazer colocar aquele profissional atuando. E um dado interessante é que todas as pessoas que eram submetidas a esse processo de complementação eram aprovadas. Nenhuma era reprovada, quer dizer, enquanto que na prova do Revalida o índice de reprovação é bastante alto, nesse processo de complementação, todos eram aprovados de qualquer forma e se verificou que não tinha esse acompanhamento correto. Com certeza. Uma outra forma que se observa uma certa lacuna, aí se fala um pouquinho da necessidade do Ministério da Educação acompanhar melhor, não existe, por exemplo, uma regulamentação específica de como se dá um processo de transferência. Por exemplo, se uma pessoa faz 4 anos de medicina numa universidade particular na Argentina e pede uma transferência para o Brasil, não há uma regulamentação de como isso acontece. Foi feito também, essas matérias que foram amplamente divulgadas e também com acompanhamento da Associação Médica Brasileira, investigações das situações que ocorrem em algumas universidades de fronteira. Por exemplo, em Pedro Juan Caballero, uma cidade do tamanho de Imperatriz, ela tem cerca de mais de 15 faculdades de medicina. Algumas delas funcionando apenas com uma sala de aula e uma pequena enfermaria, sem nenhum hospital, sem nenhuma estrutura. E o que é mais interessante, essas universidades não são reconhecidas nem pelo governo do Paraguai. E 90% dos alunos são brasileiros. Ah, ótimo. Quer dizer, não são reconhecidos nem pelo país onde funcionam, mas chegam aqui e podem exercer a função. É mais ou menos isso. Mas com essas dificuldades, dificuldades que eu digo, de colocar mais etapas nesse processo de revalidação, já deu para sentir se essa procura por cursos de medicina no exterior, de alguma forma, ele teve uma queda, ele freou um pouquinho mais? Porque eu lembro que há um tempo era moda você sair daqui e fazer medicina em qualquer outro país e voltar. Agora, essa corrida ela está um pouquinho mais lenta? A procura por cursos de medicina no exterior, ela ainda é bastante alta. É legítima, claro, que todo aluno, quando termina o 2º grau, o ensino médio, ele queira fazer medicina, ele tem essa oportunidade. O que atrai principalmente as pessoas para as faculdades é o valor, que é bem mais baixo, né? O custo de vida nos países, o custo de manter um aluno em faculdade particular em um país como o Paraguai, por exemplo, ele é muito mais barato do que no Brasil. Isso tem atraído ainda bastante alunos para universidades em países de fronteira. Um outro dado interessante ainda fala... Vamos deixar esse outro dado para o próximo bloco? Vou só fazer um intervalinho aqui, é o tempo de tomar um cafezinho e a gente volta para continuar essa conversa. Minutinho só e eu volto logo logo. Já estamos de volta conversando aqui sobre o processo Revalida, que é a legalização do diploma médico de quem fez o curso em outro país. Eu conversando com o Dr. Mauro César. E o senhor estava falando dos atrativos que levam as pessoas a fazer o curso no interior. A gente estava no 2º ponto, se eu não me engano. Sim, exatamente. Você comentou sobre a procura, né, sobre o número de pessoas que ainda procuram curso no exterior. Estima-se hoje que existam cerca de 30 mil brasileiros fazendo faculdade no exterior e outros 30 mil formados aguardando revalidação, em torno aproximadamente de 60 mil médicos ou estudantes de medicina. Sim, e eu comentava sobre algumas falhas no processo de transferência que ocorrem. Nas investigações que foram feitas em universidades em outros países, como eu disse, é importante frisar que existem universidades excelentes em países como Argentina, Bolívia e Paraguai. Nós estamos citando alguns casos em que foram verificados algumas inconsistências. Por exemplo, alguns casos de transferência, eles recebiam um upgrade mediante algum pagamento. Vamos supor, vou explicar. Um aluno ele faz 2 anos numa universidade do Paraguai e ele quer uma transferência para o Brasil. Se ele pagar em torno de 15 a 30 mil reais por semestre, ele consegue uma transferência como se ele tivesse feito 4 anos.
Mas isso já é crime mesmo, Exatamente, mas é isso que está sendo investigado pela Polícia Federal. Então, se pagava para uma universidade no exterior e recebia, inclusive, um histórico de como se ele tivesse cursado em vez de 2, 3 ou 4 anos. Quer dizer, se ele fizesse 2 anos, o curso são 6 anos, né? Sim. Se ele fizesse 3 anos, vamos dizer, ele ganhava de bônus 2 anos, chegava aqui quase formado. Exatamente, e aqui ele pagaria só mais uns 2 anos de universidade particular. E olha o prejuízo na formação desse profissional. Com certeza. Né? Na formação do profissional e no atendimento, consequentemente, de quem vai receber a assistência de um médico como esse. Então, felizmente, o que ficou decidido no Congresso, os vetos do presidente foram mantidos, as universidades públicas vão permanecer fazendo, mais uma vez, sem questionar a qualidade das nossas universidades particulares, mas em consequência de algumas inconsistências, de algumas fraudes que foram descobertas, nós acreditamos que a universidade pública, com melhor acompanhamento do Ministério da Saúde, tem mais condições de exercer essa atividade. Agora sim, a gente teve o caso dos médicos cubanos que faziam parte do programa Mais Médicos, que foram desfiliados. Existe uma possibilidade de volta, mas ainda não aconteceu. Com essa situação que estamos vivendo de coronavírus, quando a assistência médica é mais emergencial e é mais intensiva, existe a possibilidade de volta desses médicos, que muitos nem chegaram a ir embora, em municípios que estão, por exemplo, desassistidos de médicos brasileiros, vamos dizer assim? Sim. Quando o Congresso Nacional apreciou o novo projeto do Médicos para o Brasil, que é o novo nome do Mais Médico, ele possibilitou que os médicos remanescentes de Cuba pudessem ser admitidos. No entanto, isso ainda carece de algumas regulamentações por questões legais, de Itamaraty, de Ministério da Justiça, sobre a situação deles no Brasil. Então, demora um pouquinho por questões burocráticas, mas pelo que foi regulamentado, eles devem ser aproveitados. Devem ser aproveitados. Outra coisa, eu não sei se eu vi alguma coisa, se foi daqui ou se é na Itália que está acontecendo, a possibilidade também de aproveitar o trabalho de acadêmicos que já estão no último ano ou que já terminaram, ainda não têm um CRM, no acompanhamento de doentes, para liberar os profissionais mais experientes para casos mais específicos do coronavírus. Isso já está valendo aqui ou ainda só na Itália? Felizmente ainda não chegamos nesse momento crítico em que a Itália está vivendo. A Itália hoje, depois da China, é o país que tem maior número de casos graves. E essa medida foi adotada assim na Itália. Ontem foi divulgado pelo Ministério da Saúde italiano que os alunos do 6º ano de medicina pudessem ser liberados para acompanhamento de pacientes em enfermaria, para que o corpo médico pudesse ser, possibilidade de ocupar outros espaços. Na Itália hoje, somente na Lombardia, na região do norte da Itália, nós temos 580 pacientes em UTI. Normalmente, em UTI, 580. A China doou para a Itália 800 respiradores. Essa é a maior preocupação, porque o coronavírus ele é uma doença que ele tem uma letalidade menor, por exemplo, que a influenza, que é a gripe. Isso. Que foi muito questionado no começo, né? Porque essa comoção toda, se a letalidade era menor. No entanto, o número de casos com coronavírus é muito grande. É uma pandemia, ou seja, se espalha pelo mundo todo e rapidamente. Porque o contágio dela é muito mais fácil. Enquanto a gripe comum pega mais pelo ar, pela gotícula, ele pega também pelo contato. Estima-se pela superfície. Estima-se que o vírus pode permanecer nas superfícies por até 3 a 5 dias. Existem estudos ainda muito iniciais. Então, essa situação levou a Itália a tomar medidas como essa. Aqui no Brasil, a gente já tem casos de morte, né? Já foi registrado em São Paulo, já temos muitos casos confirmados. E no Maranhão ainda não temos, graças a Deus. Temos aqui nos estados vizinhos, mas aqui no Maranhão ainda não temos nenhum caso. Por conta disso, as precauções já foram tomadas. Essas precauções, como é que o senhor vê nesse momento a adoção, por exemplo, suspensão de aulas, suspensão de jogos, restrição de funcionamento de bares, restaurantes, essa coisa toda? Essas medidas de restrição social, elas são extremamente necessárias. Nós verificamos... Mesmo antes do vírus chegar. Mesmo antes do vírus chegar. Nós observamos que as cidades na China, onde foram adotadas as medidas mais precocemente, o número de casos graves foi bem menor. Você imagina o seguinte, quando não há liberação quando as pessoas podem circular normalmente,
Uma pessoa, ela transmite para cada 2,7 ou até 4 pessoas. Quando você faz a contenção social e as pessoas ficam mais em casa, esse contágio ele cai para 0,6. Olha só. O número de pessoas transmitido para outras é muito baixo. Você falou sobre a nossa estrutura do Maranhão. Nós da Associação Médica estamos em íntimo contato com a Secretaria de Saúde do Estado. Hoje de manhã eu falei com o secretário Carlos Lula e muitas medidas já estão sendo colocadas em prática. O Maranhão já tem um centro de testagem, que é na Policlínica do Diamante, que é um centro de testagem. Lá estão concentradas as ações iniciais, né? Sim, vamos esquentar nosso café. Ele vai funcionar principalmente para atendimento ambulatorial e teste de pacientes suspeitos. Sim. Além disso, já temos 20 leitos no Carlos Macieira destinados exclusivamente para o coronavírus, 10 leitos em Coroatá de UTI e mais 10 leitos em Imperatriz. 50 leitos estão sendo preparados no Genésio Rego de enfermaria para atender coronavírus e mais a possibilidade de abrir mais 71 leitos no Carlos Macieira para coronavírus de enfermaria. Então são medidas assim para preparar para o que vem. Infelizmente vem, mas nós temos que fazer as medidas de contenção para que venha de uma forma mais branda, se Deus quiser, do que em outras localidades. Entendi. Agora tem uma coisa assim, que apesar de toda essa prevenção que as pessoas estão tomando, você vê muita gente de máscara nas ruas, já vê aqui na nossa participação, você já vê muita gente com máscara, mas ao mesmo tempo, se você for na praia no final de semana, a praia não é muito cheia, e na praia fica todo mundo juntinhos, não tem esse negócio, um está numa ponta, o outro está lá na outra, está todo mundo junto. O risco não é muito grande não, doutor? Sim, exatamente. Ontem eu fiz uma postagem nas redes sociais sobre isso. Não adianta liberar as aulas e algumas repartições e as pessoas se aglomerarem nos shoppings, no cinema, no teatro, nos restaurantes. No cinema que é tudo pertinho, uma cadeira da outra. Quem não tiver nenhuma atividade essencial, como o médico, a enfermeira, o policial, quem trabalha com abastecimento, deve ficar em casa. E sempre importante frisar, cuidado maior com os idosos. Os idosos é que podem sofrer as maiores consequências. Então, evitar os contatos físicos, o beijo, o abraço, o aperto de mão, qualquer pessoa sintomática, usar máscaras, lavar sempre as mãos, usar o álcool gel quando manusear maçaneta, corrimão de escada e os idosos que não tiverem necessidade devem permanecer em casa com o menor contato possível com pessoas, principalmente sintomáticas. Eu diria que o hábito de lavar a mão acho que é o que está sendo mais difundido. Forma de lavar, frequência de lavar. Eu diria que esse é vamos dizer, o cuidado número 1? Sim, é o cuidado número 1. E além de lavar as mãos, também evitar contato com a face, com a boca, com o nariz, com os olhos. Como nós citamos agora há pouco, diferente do influenza, que se transmite mais por gotículas de ar, o coronavírus também se difunde muito por contato, daí a importância de lavar as mãos. Ok, vou fazer só um rápido intervalinho aqui, daqui a pouco a gente volta só com um pouquinho mais de cuidados que a gente deve tomar nesse período. Quanto mais a gente fala, melhor fica, né, gente? Só um minutinho, eu volto já já. Estamos de volta conversando agora sobre coronavírus, cuidados, precauções, tudo que a gente deve tomar para evitar que seja contaminado pelo vírus. E a gente estava falando desses cuidados bem básicos de lavar as mãos ou usar o álcool gel. E eu estava conversando com um infectologista ontem, ele dizendo que o álcool gel, apesar dele ter se tornado a estrela do momento, né, já falta em quase todo supermercado, a água e o sabão, de alguma forma, eles são até melhores, quer dizer, são a primeira opção para quem não tem o álcool gel? Sim, a lavagem das mãos com água e sabão são a primeira opção, né? Só que a gente não tem a condição de estar o tempo todo numa pia ou com sabão disponível. Então, o álcool gel ele serve pela questão da praticidade.
você está no ambiente de trabalho e você tocou numa maçaneta ou você já está há mais de 1 hora ou 2 sem lavar as mãos, você usa o álcool gel como forma de asepsia. Ele não deve ser usado se você estiver de fato com as mãos sujas, aí você tem que ir até uma pia e fazer a lavagem. Mas ela sim é o procedimento de eleição. Por exemplo, a praticidade de estar aqui no local de trabalho, por exemplo, a gente aqui na redação, é interessante que a gente tenha a mesa, Sim. O álcool para fazer essa asepsia de vez em quando, né? A gente está tocando no teclado, a gente está segurando o celular, a gente está fazendo um monte de coisas onde todo mundo tocou. Por exemplo, eu sento na minha mesa a manhã inteira, mas à tarde outra pessoa pode tocar o meu computador, pode ficar no meu teclado. Quer dizer, esse cuidado do álcool gel, ele é válido mesmo, não é paranoia da nossa cabeça, não. Não. É válido sim, ele é bastante eficiente no combate ao vírus que fica nas superfícies. E felizmente nós já observamos em muitos locais, como até mesmo em restaurantes, lojas, lanchonetes, consultórios, disponibilizar um frasquinho de álcool gel, sem falar nas unidades de saúde, que as pessoas já podem utilizar. E além das mãos, ele pode ser utilizado, você citou bem a questão do celular, nos objetos, né? O celular, por exemplo, é uma das coisas mais contaminadas que nós temos. É verdade. Porque manipulamos ele com muita frequência. Então, pode passar um álcool gel no teclado do computador, no monitor, na mesa de trabalho, né? Isso é muito importante para a prevenção. Ok. Agora sim, os idosos, a gente tem toda essa preocupação com eles. E os idosos, eles normalmente são bem carinhosos. Por exemplo, se você leva o seu filho para visitar a sua mãe ou o seu pai, a tendência natural é do avô fazer o carinho, o avó fazer um carinho numa criança. Nesses tempos de coronavírus, como é que a gente faz para... É viável evitar esse tipo de carinho, vamos dizer assim? Sim, isso é muito importante, mas eu vou citar um dado para ver por que é importante a proteção dos idosos. No jovem, a mortalidade por coronavírus ela é menor que 1%. Ou seja, de cada 100 pessoas que forem afetadas, 0,5, 0,6 pode chegar a óbito. Nos idosos, essa mortalidade ela pode chegar a 15%. 15%? Exato, ela pode chegar a 15%, porque a maioria dos idosos eles têm um organismo mais debilitado. E essas pessoas eles podem desenvolver facilmente a forma grave da doença, que é a pneumonia viral. A pneumonia, você sabe que o vírus, para esse vírus nós não temos um remédio que mata o vírus. O que se tem a fazer é manter o paciente nas melhores condições e deixar que o seu sistema imunológico faça a recuperação. E se ele tem um sistema imunológico debilitado, ele não vai conseguir se recuperar. Então, essa é a grande importância. Nós temos aqui, principalmente no Brasil, no Nordeste, um hábito de tomar a bênção. Isso, né? Mão com mão. Mão com mão. Então, a bênção ela é muito importante, porque os pais, os avós são canais da graça de Deus. Mas é tempo de se tomar a bênção sem beijar a mão. Se eu chegar assim, tipo, bênção mãe, exatamente. Tá valendo, já isso tá valendo. Continua. A bênção vale da mesma forma, eu tenho certeza que qualquer sacerdote vai confirmar isso. No entanto, o contato deve ser evitado, né? O contato. E uma coisa muito importante, você citou netos e avós, muitas crianças infectadas não têm sintomas. O que dificulta ainda mais essa visibilidade, Exato. né? Então, a criança pode contaminar o avô sem estar com uma tosse ou um espirro. A doença, graças a Deus, o coronavírus, ele não é muito, ele não atinge tanto as crianças, né? Talvez porque as crianças têm um sistema imunológico mais resistente. Então, muitas crianças que estão assintomáticas, elas podem contaminar os avós. Quer dizer, elas não desenvolvem, mas elas transmitem. Sim, elas podem transmitir. Então, vão ser um período em torno de 4 meses de muito sacrifício, mas é necessário que nós tomemos essas medidas para prevenir, diminuir ao máximo o número de casos graves e prevenir ao máximo a multiplicação. Como citamos anteriormente, uma pessoa pode transmitir para 4. Se nós fizermos a contenção, o número de transmissão para menos de 1. Se Deus quiser. Olha, doutor Mauro, com certeza nós vamos ter que conversar muito ainda esse período, porque, como eu disse, toda informação é válida e quanto mais informação, melhor. Pode parecer paranoia, mas é melhor a gente pecar por excesso do que por omissão. Com certeza. Quanto mais informação, melhor. Então, eu vou ter que lhe chamar o trazer, não tem jeito não, tá? Estamos à disposição. É um momento, como sempre se diz, assim, não há motivo para pânico,
mas é motivo para precaução, como cuidados, né? E aqueles que não tiverem nenhuma atividades essenciais ou no trabalho, permaneçam em casa, cuidando das suas famílias. Ok, pronto, está dado o recado, gente. Se cada um fizer a sua parte, vai ser mais fácil cuidar do coletivo. O coletivo somos todos nós. Se cada um fizer um pedacinho, o todo vai ficar bem mais, vamos dizer, fortalecido. E muito obrigado pela sua participação no nosso programa, obrigado por todas essas informações. Vamos continuar falando a respeito com toda certeza. Mas bom dia para o senhor, doutor. Bom dia, agradeço e parabenizo pelo tema, estamos à disposição. Obrigada. Obrigado. Bom dia para você também aí do outro lado que está nos assistindo, que sabe que todas essas informações ficam à sua disposição no nosso site. Teve dúvida, vai lá, recorre, vê o que pode fazer, vê o que não deve fazer. E às vezes a gente faz já por força do hábito, mas tem coisa que a gente vai ter que deixar para trás, não tem jeito. Mas está tudo lá, bonitinho na nossa grade para você. E todo dia eu estou aqui te esperando às 8h30 da manhã. Combinado? Tchau.